Shalom, shalom, glória a Deus. E hoje é quinta-feira, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe cada um de vocês que vão estar entrando agora ou depois, né? E vai estar assistindo essa ministração. Enfim, hoje sendo quinta-feira, dia de nós acendermos a chama da fortaleza, né? Revestimos a nossa mentalidade com o capacete da salvação e acionando as virtudes da benignidade do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nesse dia chamado hoje. Nós recebemos das suas boas porções todos os dias. Obrigado, Senhor, por nos conceder o dom da vida. Que o seu amor seja sempre derramado em nossos corações. Nesse propósito, Senhor, em que nós estaremos encerrando amanhã, a segunda semana de 50 dias de Yom Teruah. Nós queremos chegar bem próximos do Senhor. Queremos conhecer mais do seu amor. Precisamos do Senhor, porque a tua palavra mesmo diz, Senhor, que sem o Senhor nada podereis fazer. A sua entrega na cruz, o seu grande amor pela humanidade não tem preço. Ninguém poderia ter feito isso que o Senhor fez. Isso é uma dádiva, um dom de Deus. Por isso, Senhor, nós queremos nos desligar de toda sentimentos malignos que ainda possa fluir dentro do nosso coração, que são raízes de amarguras, como ira, inveja, confusões, engano, visão distorcida, confusão nos pensamentos, tudo aquilo que nos faz esquecer das suas verdades e que nos rouba o nosso espiritual com o Senhor. Fala conosco através dessa palavra, é o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. E assim seja, amém? E amém. E a nossa palavra hoje, né? A frase que nós separamos todos os dias, Mateus 16:15. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Bonita, né? Essa versão, Filho do Deus vivente. Amém? Hoje, né, eu quero falar um pouquinho da letra Vav, que é a sexta letra do alfabeto hebraico, e ela representa um pino de conexão. Mas também ela representa Yeshua, o nosso Senhor. Porque, queridos, aqueles pinos que prenderam os pés e os punhos do Senhor no madeiro, ele fez toda uma conexão dos céus, o amor do Pai na terra, que nós precisávamos tanto deste amor. Porque sem amor, queridos, nada pode ser criado, nada é desenvolvido, nada possa fluir. O amor é a vida de Cristo em nós. Nós precisamos deste amor. E a nossa palavra hoje, né, está em Isaías 53. E hoje nós vamos falar um pouquinho, hoje eu trouxe os slides para vocês. Espero que vocês aprendam bastante. Quero trazer tudo aquilo que nesta manhã, né, eu despertei, eu acordei e, e o meu espírito teve esse discernimento. Então eu demorei um pouco hoje para fazer a ministração, porque eu precisava colocar, né? Eu queria colocar esse material no slide para vocês, para que vocês pudessem ver um pouco daquilo que está dentro da minha mentalidade e eu gostaria de trazer para vocês. Isaías, capítulo 53. Hoje nós vamos falar do nosso Senhor Jesus e o livro de Isaías 53, capítulo 53. Isaías está recheado da presença do Senhor, é um livro, né, profético, e ele traz essa essência de Jesus, né? Isaías 53. Bom, diz assim a minha Bíblia, a palavra do Senhor, né? Na versão normal, né? 53, a partir do verso 1. Quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante a ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-nos
mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem e, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. E como cordeiro, foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Esse é o maior exemplo de obediência. Mas lembra que nós ministramos desde segunda-feira que nós estamos falando do tamanho do amor, né? É, quem somos nós para que o Senhor nos ame tanto assim? Quem é o homem para que o Senhor nos ame tanto assim? Que amor é esse? Esse amor, queridos, ninguém poderia realizar a não ser um apaixonado pelos projetos do Pai. Então, hoje, amor derramado, essa é a nossa palavra. E o sacrifício foi a maior entrega, a maior oferta de todos os tempos. O Pai ofertou o seu único filho, uma oferta de amor que nós necessitávamos para ser reconciliados no Senhor. Jesus continua além dos séculos. E tudo isso foi um projeto desde antes da fundação do mundo. Por quê? Porque o pai, ele queria criar o homem e fez ele a semelhança deles. O Senhor desceu e moldou. Outrora a terra ela estava sem forma e vazia. E o Senhor criou um habitat propício. Conforme o Senhor ia criando, e ele foi fazendo a porção seca, a porção das águas, e foi colocando plantas, e tudo que ele ia fazendo, ele via que era maravilhoso, útil e aproveitável. E por fim, ele criou o homem. Gênesis capítulo 1, 26. E disse-lhe Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e que se acham na superfície da terra, e todas as árvores que há o fruto que dê a semente, e isto vos será por mantimento. Então o Senhor criou tudo maravilhosamente e fez o homem segundo a sua imagem, porque o Senhor apostava na criação do ser humano. Mas o Senhor viu que o homem necessitava de uma companheira, e isso é fundamental para todo homem. O homem necessita de uma parte mais doce, feminina, nutridora, né, que representa o amor. As mulheres, elas representam a parte do amor de Deus. Então o Senhor falou: olha, vou fazer algo maravilhoso. E colocou Adão num sono profundo e tirou da sua costela e falou: olha, agora essa é
ossos dos seus ossos, vai andar ao seu lado e vai fazer e ser participante de todos os projetos que o homem se empenhar. Então a mulher veio para amar os projetos do Senhor, juntamente com o homem, mas para amar os projetos que o homem ama no Senhor. Esse era a ideia inicial. Portanto, o Senhor, conversando com Adão, falou assim: meu filho querido, olha, duas árvores nós temos no jardim. Uma é a árvore da vida e a outra, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma desta fruta, dessa árvore. Pode comer todas, menos essa. Provavelmente, Adão ainda estava num processo de maturação, né? Não sabemos qual que era a questão daquela árvore estar ali, mas uma das coisas que nós podemos ter por uma ideia mais assertiva era a obediência. Então, o senhor falou, olha, não como. E aí Adão chegou para Eva e falou, olha, você pode comer tudo, tá, querida? Mas, ó, não, nem toca. Não põe a mão, não, porque ele já tinha visto ela, né? Mulher é uma coisa incrível. A mulher fala, ai, que lindinho, mas ela tem que pôr a mão lá, né? Ai, que bonitinho, tem que pôr a mão. Então, Adão falou, olha, não põe nem a mão, nem toca, tá bom? E aí, Gênesis capítulo 3. Mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Foi testar. Vamos parar um pouquinho aqui. Nós sabemos que a serpente, né, que era Lúcifer, um anjo de luz, e ele foi expulso porque certamente ele se envolveu, ele sentiu tanto ódio, né? Tanta raiva de não ser participante de tudo. Então, o pai e o filho, em alguns estudos, dizem que eles estavam falando do plano da salvação e esse anjo, né, Lúcifer, ele tinha todo o comando. Então, o Senhor falava, olha, vai fazer tal coisa, vou criar tal coisa. Ele pegava aquela informação e ele saía e ia dando ordens. E ele tinha acesso a tudo, menos a esta informação. Por quê? Porque era um plano de amor para toda a humanidade. Então, o Senhor teve esse segredo e os cuidados para com o filho. E esse espírito ficou enraivecido. Então, o que ele fez? Ele se orgulhou e isso subiu no seu coração e ele falou: vou criar um trono acima de Deus e vou ser mais do que ele. Então, ele foi expulso e, juntamente com ele, uma terça parte dos anjos desceram juntamente. E ele não ficou por satisfeito, porque o que ele queria? Continuar dominando, trabalhando. E ele sabia que esse domínio ia, sim, ser totalmente de Adão, porque o Senhor já tinha falado para eles: olha, eu vou abençoar vocês, multipliquem, frutifiquem, dominai. Então, tudo estava na mão de Adão. E ele olhou e falou: eu preciso pegar este poder. Eu preciso usufruir desse poder. Mas como que eu vou fazer isso? Se eu for diretamente com Adão, ele não vai me ouvir. Mas a Eva, ela não tinha ouvido diretamente do Senhor. Então, ela poderia ser uma brecha, uma oportunidade dele ir ali tirar e fazer com que eles desobedecessem as ordens. E, de fato, ele chegou com uma conversa distorcida, né? A serpente. E disse: não comereis de toda árvore do jardim? E respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia dele, em que dele comerdes e vos abriram os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhes o fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele também comeu. Então, quando ela comeu, ela olhou, ela falou: olha, ela também queria, olha, o Senhor está falando, serpente, que vocês vão ser conhecedores do bem e do mal.
Quais eram os frutos que estavam nessa árvore que correspondia o bem e o mal? Hoje pela manhã eu acordei e fiquei meditando sobre esta palavra enquanto eu estava dormindo. Eu li ontem, e quando eu fui dormir, e eu despertei hoje pela manhã, e eu vi como se esses frutos do bem e do mal seriam o amor e o ódio. Queridos, essa interpretação foi o que o meu espírito teve de entendimento, amém? Não é a minha verdade universal. Se servir para você e se fizer sentido para você, amém, glória a Deus. Use, aproveite e conduza as pessoas, mas tenha o cuidado de expor para as pessoas que isso foi uma revelação que, que a pessoa teve, né? Eu tive, nesse processo que estou de jejum, é um entendimento que eu tive. Então, servindo para você, utilize com sabedoria para que as pessoas sejam libertas. Amém? Em nome de Jesus. Então, aquele fruto do conhecimento do bem e do mal, o bem, o amor, e o mal, o ódio. Bom, vamos ao nosso slide. Pino de conexão. Letra Vav, né? Sexta letra do alfabeto hebraico, que é o Vav. Pronuncia-se Vav. E tem o som de V, como videira. O primeiro Vav natural ocorre em Gênesis 1, né? Então, quando o Senhor estava ali criando, né? E também esses pinos de conexão, esses pinos, esses ganchos, né? A palavra Vav é usada em Êxodo 27, 9 e 10 para se referir aos ganchos de prata presos nos lugares, né? Que foram usados para segurar a cortina que inclui o tabernáculo. Então, nós sabemos que o tabernáculo, ele é uma representação da nossa vida espiritual, corpo, alma e espírito. E esses pinos de prata que representa prata, né, a redenção, Yeshua, o nosso Senhor. Yeshua, o Filho do Deus vivente. Mas vós, quem dizes que eu sou? Tu és Yeshua, o Filho do Deus vivente. Abençoado és tu, Pedro, pois foi revelado a ti pelo meu Pai que estás no céu. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Seol não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. Mateus 6, 16, 5. Essa é uma joia que eu achei na internet. Achei maravilhosa, tirei o fundo dela. É um diamante azul. Um diamante azul muito bonito. E ele foi avaliado 30 milhões de dólares. Bonito, né? Maravilhoso. Então, o que nós precisamos ter? Eva, ela não tinha ainda esse discernimento espiritual, ela não tinha ainda, porque eles ainda não tinham chegado ao nível de maturação. Talvez Adão já estava completo e tinha todas as características espirituais, e ele estava completo. Mas, por algum motivo ou outro, ele escolheu, né? Ele escolheu. E nossas escolhas compõem todas as nossas escolhas compõem em consequências, né? Responsabilidades. Então, olha, o discernimento espiritual é algo que o ser humano precisa ter. Ele vem do espírito. Então, como que nós vamos ouvir a palavra do Senhor sem um discernimento espiritual? Nós podemos ler, mas sem uma interpretação espiritual, nós precisamos ter para entender o profético de toda a palavra do Senhor. A palavra do Senhor foi escrita por homens, né, que foram inspirados pelo poder do Espírito Santo. Então, esse discernimento é muito importante. Adão não discerniu, Eva não discerniu. Então, eu roguei ao Pai que vos dará o outro consolador.
Os discípulos estavam com medo quando o Senhor Jesus ia embora e eles iriam ficar sozinhos. E ele falou: Olha, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou deixar o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber. Por quê? Porque não busca, não tem comunhão, não santifica. A nossa alma precisa estar debaixo de uma submissão do Espírito de Deus. Ela precisa de alinhamento. Por quê? O mundo não pode ter isso, né? E vós conheceis, porque ele habita convosco e estará convosco. Então, o povo hebreu estava cercado pelo povo semita, outrora, que também tinha semelhantes procedimentos proféticos por meio de adivinhações. Então, era desafiados a discernirem entre o verdadeiro profeta do falso. Então, todo tempo, o Senhor, ele nos dá o livre-arbítrio para nós escolhermos tudo aquilo que a gente pode fazer, tudo aquilo nos é lícito, é liberado ser feito. Porém, as nossas escolhas vão ter consequências. Então, nós precisamos escolher aquilo que seja um bem comum, né? Então, o Senhor falou: olha, em todo tempo, o povo, ele estava cercado de povo semita, né? Os hebreus estavam, o homem ali, né? Permitiu ser ludibriado ali por a serpente, não teve esse discernimento e não discerniu entre a voz do pai, que era o correto, e a voz da serpente, que era uma falsa profecia, né? Uma falsa, não. Certamente não é que ele não quer, é que não é que não, vocês vão morrer. Vocês não vão morrer, é que vocês vão conhecer mais, vocês vão ser como ele. E ela, não tendo discernimento, ela caiu. Seguindo aqui, em Gênesis 3, quando a gente olha na questão do versos 5 e 6, desejável para dar entendimento, tocou-lhe o fruto, comeu e absorveu que lhe deu também ao seu marido e o comeu. Tudo que a gente come, toda comida que a gente come, ela cai no nosso sistema digestório. E quando ela cai no nosso sistema digestório, ela vai entrar pelo processo de metabolização. O que que é metabolização? Vai ser transformado e ali, naqueles nutrientes que estão ali, eles vão para os nossos, para o nosso sangue, para os ossos e para o sangue, os ossos, os órgãos e os ossos. Então, tudo que estava ali naquele fruto, ele tinha o bem e o mal. Então, quando eles comeram aquilo, metabolizou e entrou em toda a corrente sanguínea deles, modificando aquela genética do sangue. Outrora, eles tinham somente a voz do pai. E aí, a partir do momento que eles consumiram aquele fruto contaminado, né, com o mal, que nós podemos ver como um ódio, né? Aquilo também impregnou o corpo deles. E aí os olhos deles se abriram naquele exato momento, porque a maldade até então não existia. O homem só conhecia o amor, que era o pai. E quando ele comeu aquilo, os olhos desnudaram. E ele falou: Estou exposto. Ele viu toda a fonte da maldade. E aí a serpente se deu por satisfeita porque ela ganhou o domínio que Adão acabava de perder. Então, percebendo que estava nu, colocaram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, verso 8, que andava no jardim pela viração do dia, escondeu-se da presença do Senhor, e o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi a sua voz no jardim, e, porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. E perguntou Deus: Quem fez saber que estavas nu? Quem te desnudou? Porque quando a gente está desnudo, quando alguém está vendo nós totalmente desnudo, significa que a gente não tem nada mais a esconder. E isso só poderia ter acontecido não no amor, mas no ódio.
Então, aquele mal, aquela maldade entrou no ser humano. E aí o Senhor falou: Você comeu do fruto? Comesse da árvore que eu te ordenei para que não comesse. Então disse o homem: A mulher que me desse por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Quando Adão respondeu isso, a mulher que tu me deste, queridos, provavelmente, isso é meu discernimento, queridos. Isso foi algo que eu tive por percepção, ok? Quando ele disse isso, a mulher que tu me desse, praticamente ele já estava respondendo mal para o Senhor. Porque se ele estivesse bem, ele ia falar: Senhor, me perdoa. Que maldade eu fui fazer? Mas ele não respondeu dessa forma. Ele já respondeu agressivamente. Eu entendo dessa forma, porque ele disse: Olha, a mulher que tu me desse por esposa, ela me deu e eu comi. Ele já estava com ódio no coração. E, diante da mulher, ele já estava acusando ela. Queridos, quando um homem acusa a sua esposa, quando nós temos uma pessoa que nos ama, não importa que seja o marido é pior. Porque a mulher, ela é todo o amor, ela é o sonho de Deus. Deus constituiu a mulher como a parte mais amável dele. Dizem alguns estudos que a mulher, ela se compara à doçura do Espírito de Deus. Por isso que as mulheres têm um discernimento mais apurado. E aí, a mulher ficou olhando para a cara dele, né? Ué, não acredito que você está fazendo isso para mim. Foi uma acusação muito grave. A mulher que tu me desse, ele já estava com ódio no coração, porque na verdade ele caiu em si, e aí a raiva e o ódio foi tão grande que ele acusou ela. E disse o Senhor à mulher: Que é isso que tu fizeste? E respondeu a mulher. Já estava com raiva também, porque ela ficou completamente decepcionada. Queridos, todo nível de acusação nos decepciona, porque você não esperava, principalmente de quem era para te amar e proteger. Isso desestabilizou, desequilibrou, tirou o equilíbrio total dela. E ela disse: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: Visto que isso que fizeste é maldita entre todos os animais domésticos. A serpente me enganou. E eu tive um entendimento hoje assim, que quando ele se escondeu com medo do Senhor, porque estava desnudo, provavelmente ele já estava odiando aquela mulher. E então ele acusou ela, falou: Foi a mulher que tu me deste. Porque eu não vejo essa frase como assim: Foi a mulher que tu me deste. Se ele realmente quisesse se posicionar, ele teria falado: Me perdoa, Senhor, o erro foi meu, porque ela comeu e ela não tinha recebido a ordem de primeira instância, mas eu sim. Eu sou responsável. Talvez Deus teria feito algo ali, queridos, revertido essa situação, porque não houve arrependimento. Por que não houve o arrependimento? Porque o arrependimento, ele é fruto de um coração quebrantado que ama o Senhor. Mas ele já estava com ódio. Era o veneno da serpente. Então, aquele fruto do conhecimento do mal, que é o ódio, era fruto do veneno da serpente. Então, o ódio, eu fiz uma figura aqui para vocês e eu coloquei aqui. Hoje, manhã cedo, eu mudei essa figura, eu já tinha colocado ela no Instagram, mas eu coloquei agora o fruto. E eu espero que vocês vejam aqui a minha setinha. Eu coloquei bem no centro da árvore o fruto, ódio, fruto do conhecimento do mal.
que é o veneno da serpente. São todas as obras adâmicas da nossa carne. E dela vem a frustração, porque ele ficou com muita raiva. Adão ficou com tanta raiva que ele acusou a mulher. Imagina essa mulher olhando e falou: "Você é meu marido." Queridos, não é só o marido, mas eu acho que uma das traições mais profundas é daquela pessoa que você mais ama, que principalmente era aquela pessoa que te prometeu amar e que ficou feliz com você, e que você chegou para ela, você foi levado a ajudar essa pessoa. Isso é um nível de frustração e decepção muito grande. Então, a frustração, ela vem aqui, ela vem seguida, que é o veneno da serpente, ódio e inveja. O ódio e a inveja são dois sentimentos destrutivos. Então, entrou a morte no homem. É por isso que o Senhor falou: certamente vocês morrerão. Porque, queridos, a inveja, ela é um sentimento de destruição. Ou eu vou, a inveja tem dois braços. Ou eu vou idolatrar aquela figura e vou querer ser igual ela e vou fazer tudo para ela, ou eu me diminuo, ou eu cresço e destruo aquela figura, torno ela nada. A inveja, ela tem dois braços terríveis. E o ódio é o veneno da serpente. Dessas raízes vem todas os outros. Tudo isso aqui que está de fruto nessa árvore tem uma única fonte, o ódio. Adultério, fornicação, impurezas, dissensões, que são brigas, feitiçarias, pelejas, homicidas, inimizades, ganância, egoísmo, iras, heresias, bebedices, contendas, idolatria, lascívia. Tudo isso é frutos do ódio. Então, eu coloquei aqui Gálatas 5:11. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Amor. Cristo nos libertou porque ele foi o amor que foi lá para ser ferido. Jesus, ele aceitou o plano do Senhor, do Pai. Eu vou para a cruz e eu vou levar sobre mim todo o ódio da serpente, a morte. E eu vou me entregar por amor, porque o amor é o fruto que a serpente não conhece, nunca conheceu. Então, ódio, fruto da serpente, natureza da morte. Então, essas duas árvores, árvore da vida, Yeshua, aqui, árvore da vida, amor, fruto do conhecimento do bem. A raiz dela, Jesus, né? E estáis, pois, firme na liberdade que Cristo nos libertou, o amor, e não tornei-vos a colocar-vos debaixo do jugo do ódio, que é a servidão. Então, todos aqueles que estão debaixo de um sentimento de servidão, eles estão porque certamente cultivaram o veneno da serpente no coração, o ódio. E o corpo guarda marcas. Todo o nosso corpo, querido, ele adoece, há um adoecimento por causa do ódio. O ódio é um veneno. Mas Jesus foi para a cruz e esse amor perfeito teve entrega e obediência. Com ele veio todos esses frutos maravilhosos: amabilidade, alegria, mansidão, paciência, bondade, fidelidade, paz e domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. Então, o amor é fruto do Filho, da natureza da vida. Então, duas árvores: árvore da vida, Jesus, o amor, e árvore da morte, né? Que era a serpente e o ódio. Então, o ódio, ele tem uma tríade muito complicada. E o ódio, ele traz adoecimento, depressão, agressividade. Nós temos liberdade de escolha, né? Isso daqui é uma frase de um autor, um neuropsicólogo,
Viktor Frankl, gosto muito de trabalhar com ele no presídio, porque ele diz assim: liberdade de escolha, responsabilizados por suas decisões, conduta. Tudo aquilo que nós adotamos nas circunstâncias da vida. Então, Viktor Frankl, ele era um neuropsicólogo, mas também ele era judeu, e ele era temente ao Senhor, e ele trabalhava em todo a Torá, né? Ele amava a Torá, ele obedecia pai e mãe, e ele foi um homem temente. E ele escreveu sobre a liberdade de escolha, ou seja, escolha que nós não temos, porque todas as nossas escolhas, elas terão consequência, né? Então, ele disse também, analisando todos aqueles homens prisioneiros nos campos, né? Porque Viktor Frankl, ele ficou nos campos de concentração, ele disse assim, que ele analisando todos aqueles prisioneiros, ele disse que o sofrimento, ele tem uma tríade trágica. Então, quando o homem escolhe o fruto do ódio, que é o veneno da serpente, ele entra numa tríade trágica. Essa tríade, ela compõe dor, culpa e morte. Mas, né, se você escolher o Senhor Jesus, que é o amor, da dor, nós podemos transmutar por uma fonte de realização. Da culpa, nós podemos tirar um aprimoramento pessoal. E da morte, nós podemos tomar decisões responsáveis. Nós estamos sujeitos, queridos, ao erro, ao pecado, todos nós, por causa do nosso irmão Adão. Quando ele comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele gerou dois filhos. Um filho bom, Abel, que era do fruto do amor, que era o conhecimento do amor, do bem. E um filho mau, que saiu, Caim, que era do conhecimento do mal. E aí, de Caim, nós sabemos de todas as gerações perversas do veneno da serpente, né? Nós vemos ali Nimrod, que foi um homem violento, a geração de Amaleque, Esaú, né, ali, que era a geração de Esaú, Amaleque, entre outros, e até hoje que nós temos vistos, né? Ali no presídio, a base de todos aqueles homens que estão ali é um ódio do pai, um ódio de uma mãe, um ódio da família, um ódio do Estado, do governo, um ódio da sociedade, é ódio, é ódio, é ódio, é ódio, é ódio. Eles estão completamente contaminados de ódio. E aí que eles se tornam violentos, porque o ódio, ele é um sentimento violento para a morte mesmo. Então, o Senhor, quando disse, vocês comeram do fruto, certamente morrereis, porque a morte é o veneno da serpente, o ódio é o veneno da serpente. Todos nós somos sujeitos a passar por isso. Nós não somos perfeitos. O Senhor é o único perfeito e ele é o parâmetro de vida. Então, aceitar o Senhor Jesus, quando nós viemos para o Senhor, aceitar o Senhor Jesus não é um estilo, que legal, eu vou para a igreja aceitar Jesus. Não. Aceitar o Senhor Jesus, passar pelas águas do batismo, receber o selo e a salvação, compõe em uma mudança de vida, saindo da morte para a vida. É uma necessidade de todo ser humano, porque sem mim nada podeis fazer. Então a salvação só vem mediante a vida que há em Cristo. Jesus foi na cruz e ele subjugou a morte. 1 Coríntios 15, 55 diz assim: ó morte, aonde está o seu aguilhão? O que é aguilhão? É um instrumento de ferir. Não tem, porque o Senhor Jesus tirou o aguilhão e ele colocou na cruz. E nós precisamos de Jesus. Jesus é a pedra fundamental. Pedra que muitos construtores rejeitaram.
Então, nós precisamos de Jesus na nossa vida. Isaías 62:12 diz assim, que o Senhor vai chamar-vos um povo santo, limpos do ódio. Lembra de Apocalipse 3:18? Olha, eu aconselho que vocês se arrependem-se. Lembre de onde caístes, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão precisar de ouro puro, né? Fé genuína, vestes brancas e colírio. Arrependam-te para sentar na mesa da comunhão com o Pai. Eis que estou à porta e bato. Tum, tum, tum. O Senhor falou para Caim: estou à porta do seu coração. Por que escolhesse o mal? E Caim decidiu esta escolha. Então, Isaías 62:12 diz: chamar-vos-ei povo santo, limpos do ódio, remidos do Senhor, resgatados do ódio para o amor. E Sião, a desejada, querida, amada do Senhor, procurada, cidade não deserta. Todos aqueles que escolhem, queridos, o ódio, são pessoas que vão fluir nas terras áridas e secas. Por quê? Porque essa era a sentença da serpente. Comerás pó todos os dias, viverá dos pecados dos homens. Terra seca, árida. Então, muitas vezes as pessoas fazem campanhas, eu preciso prosperar, eu preciso multiplicar, eu não vejo resultado, eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. Queridos, examine o seu coração se tem veneno da serpente. Nós estamos perdendo as nossas produtividades, porque outrora nós comemos desse fruto. Mas nós somos de Jesus, nós aceitamos Jesus, nada mais vai interferir na nossa vida, será? Nós temos escolha, todos os dias de manhã nós escolhemos entre o fruto do bem e do mal. Todas as vezes que nós escolhemos comer do veneno da serpente, que é o ódio, nós vamos acusar o nosso irmão, nós vamos caluniar, nós vamos difamar, nós vamos matar ele. Eu quero que ele morra. E hoje eu lembrei de uma palavra e o Senhor disse assim, 1 João 4:20. Muitas vezes as pessoas estão olhando e falando, mas eu amo tanto o Senhor, mas o meu irmão, que se exploda, quero nem saber dele mais. Para mim, morreu, quero que morra. É um favor que me faz. Some da minha frente. E o Senhor disse, 1 João 4:20. Vamos a partir do verso 13? Nisso conhecemos e permanecemos nele, e ele em nós. Quando que Jesus vai permanecer em nós? E ele nele, lembra da videira? Se vocês estiverem ligados em mim, muitos frutos. Se não tiver, não haverá frutificação, mas haverá escassez, miséria, queda, fracasso, dívidas. Nisso conhecemos que permanecemos nele e nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus Cristo é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós o conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantemos confiança, pois segundo ele também nós somos somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Agora, se alguém disser eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos
da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, queridos, muitas vezes as pessoas estão chegando à igreja e as pessoas fazem: ah, eu entrego meu dízimo, minha oferta, e eu não sei por que que eu não prospero, e eu trabalho, eu ganho muito dinheiro, eu não sei para onde vai o meu dinheiro. É um sactel sem fundo, eu não sei o que acontece. Esse é o veneno da serpente, é o ódio. Não adianta dizer que você ama a Deus e faz tudo certinho, eu vou cumprir o mandamento, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O Senhor disse. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Jesus, qual mandamento nós temos que cumprir? Os 10? E ele falou: olha, vamos resumir? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas aquele meu irmão fez eu errar. Ele fez eu pecar. Ele pecou. Eu vou acusar ele com a palavra de Deus. Ele está no pecado. Queridos, não importa. Muitas vezes as pessoas fazem maldade para nós, mas a justiça pertence ao Senhor. Pesos justos e balanças justas pertencem ao Senhor. Provérbios. A minha justiça é trapo, diz Isaías. Não vale de nada. E se eu entrar nesse ambiente de justiça própria, eu caio novamente no veneno da serpente. Ódio, inveja. E aí, Malaquias 2,16, o Senhor estava falando na questão do divórcio. E as pessoas começaram a perguntar: olha, Senhor, a questão do divórcio, né? E o Senhor falou assim: olha, vamos de Malaquias para a gente ver? Está quase encerrando, queridos. Em nome de Jesus. Amém? Malaquias 2,16. Olha, está falando da advertência contra a infidelidade conjugal. Quando a gente vê isso, geralmente a gente já vai pensar para o lado do adultério. Ah, o cara adulterou, ele tem que morrer mesmo e tal, tal, tal. Mas antes do adultério, né? Antes da pessoa adulterar, já surtiu algo no coração do ser humano, que é o ódio, né? É o ódio do outro. E o Senhor, antes do divórcio, é interessante isso. Eles estão perguntando para Jesus assim: Jesus, por que que Moisés permitiu a carta de divórcio? Ele falou assim: porque antes do divórcio tem o repúdio. O que é repúdio? Repúdio é ódio. Eu tenho ódio. Eu tenho uma ira por aquilo. Então, quando a gente odeia, né, uma pessoa específica, um cônjuge, eu odeio. Aquele repúdio já feriu o coração do pai. Não é outra pessoa também vai ser prejudicada, bastante. Mas isso vai ferir o coração de Deus, porque Deus não conhece isso, Deus não é parte dele. Isso é o veneno da serpente. O ódio nunca veio do Senhor. O Senhor pode sim. O Senhor muitas vezes ficou irado com a humanidade e ele corrigiu, mas ele se arrependeu. Ah, mas falou que lá atrás Deus se arrependeu de ter feito o homem. Por causa que o homem não para, o homem não se arrepende. E ele diz que arrepende, mas é da boca para fora. E daqui a pouco ele está de novo comendo do veneno da serpente. Ou seja, esse ódio ficou impregnado nos ossos da humanidade. E é por isso que nós precisamos do sangue de Jesus. Eu preciso. A ceia, o Senhor falou, faça um memorial. É importante. Toda semana, todo dia. Coma do meu corpo, moído pelas transgressões. Beba do meu sangue, puro e inocente, para limpar seu sangue. Porque o veneno ficou impregnado, mas Jesus, ele também é eterno e além dos séculos, há amor para nós. Enquanto estamos vivos, há arrependimento e há uma chance de nós nos convertermos do veneno da serpente. E ele está falando: olha, não temos todos nós um pai nos criou como um Deus, por que vocês seremos desleais uns com os outros? E nem está falando de cônjuge somente. Mas olha, por que nós temos que ser desleais uns com os outros, profanando alianças?
Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel, em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora dos deuses estranhos. O Senhor eliminará da tenda de Jacó tal homem, seja qual for, que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Então, não adianta você chegar diante do Senhor com seus dízimos, suas ofertas, eu estou cumprindo, 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 eu não sei o que está acontecendo com o meu dinheiro. É o veneno da serpente dentro do ódio do coração. Porque, queridos, antes de entregarmos a nossa oferta, o Senhor nos pesa a intenção do nosso coração. E o Senhor estava lá de frente ao templo, olhando, e todo mundo chegando com aquelas ofertas, oferta, oferta, e a viuvinha só tinha aquilo. E ela falou: é tudo que eu tenho, mas eu dou com amor. E o Senhor falou: aquela ali deu mais que todo mundo, porque a intenção era o amor. E quando você tem amor, você alcança o coração do Pai. E você é um com o Pai, porque Ele é o amor. E ele está falando: olha, 14, e perguntais, né? Olha, 13, ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor com lágrimas, choros, gemidos, e de sorte que ele já não olha mais para a oferta, nem aceita o prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e tua mulher. Ou seja, que aliança era essa? Amor. Essa era a aliança, o amor. A partir do momento que acabou o amor, não importa se é com o meu cônjuge, ou que é com o meu líder, ou que é com alguém que eu tenho aliança, com alguém que eu sou aliançado, com um sócio, com um companheiro, com alguém de trabalho, não importa. Acabou o amor, entrou o ódio. Não tem outro meio termo. Ou é o amor ou é o ódio. Essa é a raiz. Testemunha da aliança entre ti e a tua mocidade, amor, o qual fosse desleal, sendo ela tua companheira, mulher da tua aliança, não fez o Senhor mesmo, havendo nele um pouquíssimo de espírito? 16, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Marca aí de amarelinho na sua Bíblia. Deus odeia o repúdio, queridos. O repúdio é o que vem antes, é o ódio. Porque o Senhor não é O Senhor não aceita. O ódio é a própria serpente, a natureza. Deus odiou. Deus sentiu ódio do que Lúcifer fez, expulsou. Você não pode mais ficar aqui. Deus odeia o ódio, o repúdio. Eu repudio, eu não quero mais. Você é comparado à serpente. Que sério. Mas nós estamos lendo a palavra do Senhor e não estamos entendendo por que o Senhor não nos responde, por que não frutificamos, por que não prosperamos. Deus odeia o repúdio. E aí eles perguntaram, por que Moisés deu a carta de divórcio? Por causa do coração duro, ódio, duro, eu não vou perdoar. Posso até perdoar, mas eu quero que morre. Suma, não quero ver mais. Então não adiantou nada, porque não tem amor. Coração duro, ódio, terra seca, ambiente árido. Acho que é Isaías que fala do ambiente árido, né? Que moram os chacais e os sártiros. Casa da miséria. Nós não frutificaremos enquanto nós não nos reconciliarmos com o autor e consumador da nossa fé, o amor. Amém? E eu coloquei aqui no PDF a centralidade de Cristo, que se mantém através dos séculos imutável, intransferível, autêntico, único, como uma pedra de diamante. Os diamantes azuis não são apenas valiosos financeiramente, mas também têm um significado científico, ajudando a entender a formação da Terra e a presença de elementos raros em seu interior. Tá? Formação da Terra. Nós somos terra, queridos, e nós precisamos de Yeshua, o nosso diamante azul. Eles são verdadeiros tesouros da natureza, né? Admirados por sua beleza e mistério. E nós vemos Jesus, que é o centro da história, né? Então, uma grande
proporção da raça humana continua dividindo a história entre antes de Cristo e depois de Cristo, numa referência ao seu nascimento. E no ano 2000, a população do mundo chegou a 6 milhões, enquanto o número estimado de cristãos era de 1,7 bilhões, ou cerca de 28%, né? Assim, quase um terço da raça humana professa segui-lo. E aí o Senhor deixou para nós que, em primeiro lugar, Jesus é o centro da história. Em segundo lugar, Jesus é o eixo das Escrituras. Né? Sem ele nada poderemos fazer. Em terceiro lugar, Jesus é o coração da missão. Amém? Por, porque motivo alguns cristãos atravessam terras, mares e continentes e culturas como missionários, o que impele eles? Uns saem a propagar uma civilização, intuição ou ideologia mais uma pessoa, Jesus Cristo, aos que querem ser igual. E aqui eu fiz uma comparação dos 4 evangelhos, das classificações dos 4 Cs: contato, convivência, compromisso, confiança, que é a lapidação do diamante, né? Olha que maravilhoso. Um diamante ele precisa ter cor, claridade, corte e peso. E os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles testemunham da maravilhosa pessoa do nosso Senhor Jesus. Mateus revela o cumprimento, né, das Escrituras aos longos dos séculos, Marcos a profundidade, Lucas a largura do propósito, e por fim João revela a altura, né, da palavra do Senhor, né? Olha que maravilhoso. Apocalipse 1:3. Seu servo João, que dá testemunha de tudo e que viu. Isto é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Porque o tempo está próximo. Queridos, se o tempo está próximo, nós não podemos perder tempo. Jesus é o pino de conexão entre os céus e a terra. Será que nós também podemos fazer isso? Não aceite o veneno da serpente. Ódio, ele adoece o ser humano. Depressão, agressividade e vício, né? Então, nós podemos fazer algo diferente? Então, nós decidimos escolher o amor. Porque no amor não há medo. E o Senhor continua perguntando: e vós, quem dizes que eu sou? Será que você pode dizer, tu és Cristo, o Filho do Deus vivente, o amor que eu quero viver e servir e dar para os meus irmãos? Porque aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Então, nós temos que amar o nosso irmão em primeiro lugar. E depois, assim podemos confessar que Deus, nós amamos ele e ele é parte das nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Nos livra, Senhor, de nós mesmos. Nos livra, Senhor, de andarmos sem discernimento espiritual. O que é o sacrifício, a entrega do Senhor na cruz? Obrigado, Senhor. O Senhor criou o homem para usufruir de todo o bem, mas ele escolheu comer aquele fruto porque queria ser também um conhecedor. E o veneno da semente impregnou os seus ossos. E a partir desse momento, ele começou a odiar e acusou a mulher. Senhor, perdoa, Senhor. Porque quantas vezes estamos debaixo dos açoites da língua dos nossos irmãos. Somos acusados todos os dias. E essas acusações nos paralisam. Paralisam as nossas finanças, negócios, projetos, sonhos. Paralisam a nossa caminhada, a nossa missão, os nossos valores. Paralisa, Senhor, tudo que nós temos. Toda a criatividade vai embora. E nós esquecemos das verdades do Senhor. Estamos morrendo porque esse é o veneno da serpente. Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa se nós matamos os nossos irmãos com as nossas acusações,
com o veneno da serpente. Em nome de Jesus. Queridos, queridas, se por um acaso vocês forem assistir essa ministração, e se tiver do meu ministério, daquelas pessoas que estão assistindo, que acompanham-nos nos grupos, né? Se por um acaso eu ferir algum de vocês, se vocês se sentiram enganados, querido, se você se sentiu enganado por minha pessoa, né, querida, se você se sentiu enganada por minha pessoa, me perdoa. Não tinha a intenção, apenas imaturidade. E mesmo assim, eu escolhi continuar no amor de Cristo. Por isso, hoje pedimos perdão para os nossos irmãos e irmãs, para que toda paralisia caia por terra, toda paralisia vá para a cruz. Nós precisamos reconciliar. Pernas, andem, mãos, façam. Pai, que haja, Senhor, produtividade na nossa semente e finanças, sonhos e projetos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Que o amor do Senhor seja um amor derramado. Nos perdoa por toda a maldade do nosso coração e a falta de discernimento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês tenham um resto de quinta-feira. Abençoados na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. E até amanhã. Shalom, shalom.